Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de técnicas de caracterização. Hoje vamos falar um pouco sobre termogravimetria, aqui é a TGA, e também sobre termogravimetria derivada, que é a DTG. Nossa aula será dividida da seguinte forma: apresentaremos os objetivos, uma breve introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, apresentaremos para vocês as referências bibliográficas. O objetivo desta aula é introduzir conceitos de métodos termoanalíticos, apresentar a técnica de termogravimetria, apresentar a técnica de termogravimetria derivada e, por fim, as aplicações para esses métodos. Bom, o que é a análise térmica? Há muitos anos atrás, foi definido por Mackenzie e a Confederação Internacional de Análise Térmica, que a análise térmica é um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância e os seus produtos de reação é medida como função da temperatura, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de temperatura. Então, essa propriedade física pode ser, por exemplo, a temperatura, a massa, e que seja medida em função da temperatura e que essa temperatura seja controlada, certo? Então aqui nós temos os critérios para ser considerado uma técnica termoanalítica. São três. Primeiro, tem que ser a propriedade física tem que ser medida, uma propriedade física, como eu disse, como a massa, a temperatura. A medida deve ser expressa direta ou indiretamente como função da temperatura. E, por fim, a medida tem que ser feita sob um programa controlado de temperatura. Então, para ser considerado uma técnica termoanalítica, tem que ser atendido esses três critérios. Bom, entre as técnicas termoanalíticas, existem várias, e essas aqui que estão sendo apresentadas são as mais importantes, as mais utilizadas. Nós temos a termogravimetria e a termogravimetria derivada, a qual estamos falando, que a sua propriedade física, a propriedade medida é a massa. Nós temos a DTA, que é a análise térmica diferencial, que a propriedade física é a temperatura. A DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, mede a entalpia. A análise térmica termomecânica, TMA, é a deformação. E por fim aqui temos a análise de gás envolvido e a detecção de gás envolvido, que propriedade física são os gases, Então aqui o que é essa programação de temperatura? Nada mais envolve o aquecimento ou o resfriamento com taxa de variação da temperatura controlada, que pode ser constante ou modulada, ou em algumas técnicas pode ser um ciclo isotérmico. Bem, aqui nós vamos definir o que é a análise termogravimétrica e a termogravimetria derivada. A TGA é a técnica na qual a massa, então a propriedade física é a massa, de uma amostra é mensurada como função da temperatura, enquanto a amostra é sujeita ao controle de temperatura programado. Certo? E a DTG é um arranjo matemático da TGA, no qual é a derivada da variação da massa em relação ao tempo. Então, a TGA que realmente é a técnica, e a DTG é simplesmente um arranjo matemático. Veremos mais para frente que a DTG, com a DTG você obtém informações mais precisas, porque estamos utilizando uma técnica infinitesimal, então conseguimos verificar essas informações com maior precisão. Bem, aqui na análise termogravimétrica, a termobalança é o instrumento que permite a pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura. Podemos observar aqui na figura 1, essa representação aqui de um equipamento, de termogravimetria padrão, O padrão é esse, nós podemos ter diferenças,
né, em relação a instrumentos, mas o padrão que é utilizado em cada um deles é esse. Uma fonte de gás para controle da atmosfera do forno, né? Tem um forno, esse forno ele é isolado, né? Tem aqui termopack de amostra, né? Tem aqui o controle da balança, programador de temperatura, né? E esse aqui é um equipamento moderno, né? De análise é um analisador termogravimétrico moderno. Bom, antes da análise, né, é importante apresentarmos aqui alguns fatores que podem afetar as medidas, né, de TGA e DTG. Nós dividimos em dois grandes grupos, né, que são os fatores instrumentais e os fatores de amostra. Os fatores instrumentais estão relacionados à razão de aquecimento do forno, velocidade de registro, né, atmosfera do forno, geometria do suporte de amostra, sensibilidade da balança, composição do suporte de amostra. Já os fatores da amostra estão relacionados à quantidade da amostra, solubilidade dos gases envolvidos, tamanho das partículas e calor de reação, empacotamento da amostra, natureza da amostra e condutividade térmica, certo? Então, por exemplo, aqui um fator instrumental, que é a razão de aquecimento do forno. Dependendo da razão que você utiliza, você vai obter uma curva um pouquinho diferente, né? E a quantidade da amostra também. Então, isso deve ser levado em conta na sua análise, para que não ocorra erros. Bem, e o que é gerado? O que você obtém com essa análise, né? Então, a análise termogravimétrica, né? Você tem aí a perda de massa, né? E em alguns casos, o ganho de massa, certo? Então, com o tempo, né? Você aplica um aquecimento aí, ou um resfriamento, no caso aqui, essa curva aqui, ela mostra aqui que está aquecendo a substância. Então, aqui na curva de TG, você tem aqui perdas, né? Essa curva ela decresce. Você tem perdas de massa, certo? Então, você aqui no gráfico, a ordenada, né? Ela mostra aqui a perda de massa e que na abscissa aqui nós temos a temperatura, certo? Então, a TG ela mostra essa relação massa-temperatura, né? E a DTG, como eu disse anteriormente, é um arranjo matemático. Então, aplica-se a derivada, né, em cada ponto aqui, né, da curva, e aqui nós obtemos esses picos, né? E esses picos ele nos mostra com maior precisão a temperatura, por exemplo, aqui exata, né, nesse ponto, que a reação aqui, a velocidade de reação é máxima. E essa área aqui, ela nos dá, né, o ganho ou perda de massa. Nesse caso aqui, perda de massa, né, que os picos estão voltados para baixo. Se estivesse voltados para cima, você teria um ganho de massa. Então, aqui, a termogravimetria derivada tem algumas vantagens. Dentre elas, né, a curva DTG indica com exatidão as temperaturas correspondentes ao início e ao instante em que a velocidade de reação é máxima, né? Os picos agudos permitem distinguir claramente uma sucessão de reações, né? Que cada reação aqui específica, e as reações dos picos correspondem exatamente à perda ou ganho de massa. Então, essa é uma interpretação simples, né? Não é difícil, né? Mas são dados muito importantes que podemos obter em cada tipo de reação, por exemplo, desidratação, decomposição, né? Dentre outras. Então, aqui, o que podemos estudar com a TG? Nós podemos estudar processos de adsorção e absorção, dessorção, desidratação, dessolvatação, vaporização, oxidação, redução e dentre outros, né? Então aqui nós temos para cada um que pode ganhar massa ou perder a massa. Bem, diante da introdução, né, assim, o que é a termogravimetria, né, como podemos analisar as curvas, aí tem um assunto bastante importante, em que pode ser aplicado isso, né? Então, uma das principais aplicações é realizarmos estudos cinéticos, né?
Os estudos cinéticos são preliminares, né? Digamos que você não tem o conhecimento daquela reação, né? Como o fator pré-exponencial de frequência, não sabemos a energia de ativação, não sabemos a ordem de reação, então podemos aplicar a termogravimetria para encontrar, né, esses valores, né? Então, o conhecimento da cinética e da decomposição térmica pode ser utilizado para modelar reatores, né, de gaseificação e pirólise e também em modelos matemáticos para otimização de reatores. Então, anteriormente a modelar esses reatores, precisamos dessas informações. Então, é bastante importante. Então, aqui alguns autores investigaram, né, a característica térmica e cinética do bagaço de cana. Isso aqui, esses gráficos, para vocês entenderem melhor como é que é possível a gente utilizar aqui para encontrar esses valores, né, de estudos cinéticos. Então, aqui, a biomassa ela é dividida principalmente em... Ela tem componentes, né, como a hemicelulose, celulose lignina, temos também inorgânicos, né, e alguns extratos, né. Então, aqui na reação, né, de aquecimento, aqui, né, você introduz aquecimento aqui, aí nós temos aqui, por exemplo, em temperaturas inferiores a 120 graus, nós temos aqui remoção da umidade, né, então nós temos a desidratação, e compostos voláteis leves, né? Então a remoção, né, desses compostos voláteis leves também. Entre 220 e 315 graus ocorre a degradação da hemicelulose. Entre 315 e 400 ocorre a decomposição da lignina e da celulose. E acima de 400 graus a degradação da lignina. Então, ó, como é importante, né, a termogravimetria. Você consegue, né, verificar o que está ocorrendo durante o processo de aquecimento. Então aqui você tem a curva DTG que mostra, né, esses picos mostram aqui cada reação, né. Aqui também tem a curva para o caule de algodão, que é bem parecida. E como eu disse anteriormente, que a DTG é tão importante, né, para você verificar os picos, né, a temperatura exata. Aqui na TGA você não percebe que tem uma curva, mas aqui na DTG dá para você perceber que existe uma reação. Aqui tem um pico, né? Então ela é bem mais aguçada. Bom, aqui esse gráfico nos mostra alguns pontos específicos, né, e o que ele indica exatamente. Aqui esse ponto aqui, nós temos a temperatura também denominada de onset, ela nos dá um início, né? Ela é a temperatura de início extrapolada, calculada a partir do pico parcial, que resulta da decomposição da hemicelulose, né? Esse outro pico, nós temos duas informações importantes, né? Relativa à derivada, né, que corresponde à taxa máxima da decomposição da hemicelulose, e aqui também indica, né, a temperatura máxima de decomposição da celulose. Aqui esse outro ponto é similar ao anterior, ele indica que a taxa máxima da decomposição da celulose, né, nesse ponto, e a temperatura máxima de decomposição da celulose. E aqui é a temperatura de deslocamento extrapolada das curvas, né? Este valor descreve o fim da decomposição da hemicelulose, né? Então, como podemos obter os dados cinéticos? Então, diante de alguns métodos, né, nós temos aí, por exemplo, o método de Arrhenius, né, que é o método direto, e também temos o método gráfico, também que é um método integral. Podemos, com esses métodos, né, utilizar os valores das curvas, né, para podermos modelar, né, e encontrar os valores do fator, né, pré-exponencial, né, encontrar o valor da energia de ativação, bem como encontrar também a ordem de reação. Então é muito importante, né, esta avaliação, né, para estudos preliminares, conforme dissemos, para poder otimizar processos, né, para poder
criar os reatores. Bem, uma outra aplicação é estudo cinético e térmico ao mesmo tempo. Aqui existe uma nova tecnologia, né, denominada in situ combustion, né, que nada mais é um processo de ignição de ar, né, no poço de petróleo. Por que se faz isso? Atualmente, o petróleo utilizado, o petróleo leve que nós temos, né, o óleo cru, ele é o petróleo leve, mas a utilização está sendo bastante, né, pela humanidade. Então a tendência é que esse petróleo reduza e depois não teremos mais esse tipo de petróleo. Então nós temos que recorrer ao petróleo pesado, certo? Então esse aqui é um processo, né, que é um método promissor, né, para a recuperação do petróleo pesado, né? E o que a TG entra nesse caso, né? Com a TG nós podemos fornecer, ela pode nos fornecer informações rápidas e precisas sobre a temperatura de ignição de óleo cru, intervalo de temperatura e parâmetros cinéticos, né, das regiões de oxidação. Então é uma aplicação bastante importante, né, a termogravimetria. Essa técnica, né, que é utilizada, ela pode reduzir a viscosidade, né, e induzir a melhoria também parcial do óleo pesado. Bom, uma outra técnica, uma outra aplicação é o estudo da decomposição térmica de substâncias, né? Então podemos avaliar a influência do tamanho das partículas, certo? Nós podemos, por exemplo, avaliar, né, o tamanho das partículas, como as zeólitas, né? Temos zeólitas micro, né, porosas, né, e também temos as zeólitas nanométricas, né? Então podemos avaliar, né, fazer um estudo, né, avaliar a influência do tamanho dessas partículas. Aqui nós temos as curvas TGA e DTG, né, da zeólita manométrica X, né, a zeólita FAO X, e temos a micrométrica aqui, zeólita X micrométrica. Então aqui temos 3 regiões, e na região 1, entre 25 e 200 graus, podemos verificar que ocorre a desorção da água dissolvida. Na região 2, entre 250 e 550 graus, né, corresponde à decomposição dos cátions amônio, né? Aqui utilizou-se vários cátions, né, diferentes, né? Aqui temos as curvas de cada um. E acima de 550 graus ocorre a perda de massa devido à desidroxilação da hidroxila formada pelo próton resultante da decomposição dos cátions de metilamônio. Bom, aqui nós temos o teor de material orgânico, né? Então aqui ocorre a perda de massa diferenciada para cada cátion, né? O cátion amônio, o cátion metilamônio, né? O tetrametilamônio. Então nós temos aqui a variação de massa para cada um. Então é possível avaliarmos, né, o tamanho da partícula pela perda de massa, né? Uma outra aplicação é na análise de decomposições, né? Em caso de reações que são registradas na curva TG forem reações únicas, e não múltiplas, a mudança de massa pode ser diretamente relacionada com a quantidade de material presente, né? Então podemos quantificar, né, a quantidade de material, né, pela mudança de massa em reações únicas. E isso é possível, né, determinarmos a pureza de um componente ou componentes de uma mistura, certo? Então podemos utilizar isso no controle da presença de água em certos materiais, como tintas, óleos, alguns alimentos, combustíveis, lubrificantes, dentre outros. E podemos citar o exemplo das tintas, né? Nós temos tintas à base de óleo e à base de água. Então podemos calcular, por exemplo, determinar ali pela massa, né, a pureza, né, a quantidade de água, né, presente nessa tinta, se ela está dentro do padrão correto ou não. Uma outra importante aplicação é na estabilidade térmica e reatividade, né? Podemos utilizar dados cinéticos derivados da decomposição de materiais para prever sua expectativa de vida, principalmente em materiais polimétricos. Também pode ser utilizado em estudos de supercondutores.
né, no estudo de supercondutores sabemos que um dos pré-requisitos é a preparação, né, de precursores, né, homogêneos, e o tamanho, né, da partícula tem que ser controlado. Então a termogravimetria pode ser usada para determinar a estabilidade térmica, certo? Dessas substâncias, né? Como também saber a sequência de reação para o processo de decomposição e oxidação, né? Nesse tipo de estudo. Aqui também tem um exemplo, né? O trabalho de Gornica e Gorek, né? Eles avaliam também a resistência térmica de materiais eletroisolantes, né, com o efeito do envelhecimento térmico, né? Então, a termogravimetria pode ser utilizada para verificar, né, a degradação térmica nesse caso, né? Bom, uma outra importante aplicação é em reações gás-sólido. A técnica de TG pode ser utilizada como um mini reator para examinar reações entre um sólido e um gás, por exemplo, em oxidação, né, e pirólise. Podemos também estudar os aspectos do ciclo de vida dos catalisadores, desde a sua preparação até a sua regeneração. Então, uma aplicação também da termogravimetria. Aí nós podemos, né, comparar os efeitos, né, das variáveis como composição do catalisador, temperaturas operacionais e também as taxas de fluxo, né, de gás. E uma outra, por último, uma outra aplicação seria na investigação de estudos de corrosão e reações entre metais e em diferentes atmosferas, né? Então, é uma técnica rápida, né, eficiente, que pode ser utilizada, né, nesses processos. Bom, recapitulando, né, então, existem vários métodos termoanalíticos, né, que podemos utilizar, e apresentamos aí a DTG, né, e a TGA, que são um complemento do outro, certo? E que são bastante importantes, né, nessas análises preliminares, principalmente, né, no estudo cinético, né, que precisamos dessas informações, né, para poder colocar em funcionamento, por exemplo, um reator. Né? Se não obtivermos em mãos, né, esse tipo de informação, infelizmente não poderemos trabalhar, né, com a reação. Então é muito importante. Né? Então é isso aí que eu gostaria de passar para vocês. Né? Espero que tenham entendido bem, né, o conteúdo. Espero que entenderam bem como funciona a técnica, né? E mais uma vez saliento que é uma técnica bastante importante, né, que pode ser utilizada em vários processos, né? Não é difícil de entender, né, principalmente a leitura do gráfico, né? Ela nos informa uma relação entre massa, né, e uma temperatura controlada. Então, você pode fazer uma análise, né, de reações como desidratação, decomposição, né, de materiais. Então é isso. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas, né, para a preparação desta aula. E é isso. Então tá. Um abraço a todos.